Olha, é tanta investigação, é tanto crime do Bolsonaro que eu já até perdi a conta. Tem investigação que eu nem lembrava mais que estava existindo e que de repente solta aí, chega aí bomba contra o Bolsonaro. Tem uma investigação aí sobre os presentes que o Bolsonaro recebeu quando era presidente. Deve estar lembrado disso por conta das joias que o Bolsonaro recebeu como propina do ditador sanguinário da Arábia Saudita. Ok. Pois bem, o Bolsonaro não recebeu apenas essas joias como propina e parece que os presentes que ele recebeu não eram só propina do ditador, não. Tem propina de empresas da Arábia Saudita. Olha só, quando o Bolsonaro foi na Arábia Saudita, ele voltou de uma das viagens com um fuzil enorme, colorido, assim, todo personalizado com o nome dele, Bolsonaro. Esse fuzil, diferente de outros presentes, o Bolsonaro não deixou na fazenda do Nelson Piquet. Não, esse fuzil o Bolsonaro levou para casa. Esse fuzil, por ser uma arma, para entrar no Brasil, tinha que ter ali uma ficha no Exército e na Polícia Federal de importação de armas. O Bolsonaro não fez, que é crime, aliás. E ele ser presidente não o isenta do crime. E aí, era presidente, nem é mais, né? Graças aos céus. Mas aí, o que acontece? O Ministério Público Federal descobriu que não, isso não era propina do ditador, não. E tem uma chance enorme de que não era presente nem ligado ao ditador. O ditador simplesmente, o ditador lá da Arábia Saudita, pode ter sido quem entregou ao Bolsonaro, mas talvez nem isso. Talvez nem ele tenha entregue ao Bolsonaro, porque o presente não era dele. O presente era de uma fábrica de armas, de uma empresa armamentista. O nome da empresa é Caracol. Essa empresa Caracol é uma empresa árabe que produz armas no mundo inteiro. Essa empresa está desde 2017 tentando abrir uma fábrica no Brasil. E aí, essa empresa, para quem não sabe, essas empresas de armas são várias empresas, e aí de repente tem um conglomerado, uma empresa grandona que é dona de várias outras empresas. Então tem uma outra empresa de armas chamada DFA, em português. São 3 letrinhas aí. E essa empresa é uma mega empresa que é dona de várias outras fabricantes de armas. Ok. Essa empresa DFA, eu vou falar sigla em português mesmo, não vou ficar falando de DFA, não somos americanos. Essa empresa, ela também tentou contato com o governo Bolsonaro em 2019 e em 2020. E em 2020, essa empresa, ela conseguiu ali, pela primeira vez na história, pela primeira vez em 80 anos no Brasil, ela conseguiu um documento do Exército, ou seja, do governo Bolsonaro, dizendo que sim, ela poderia fazer uma fábrica de armas leves no Brasil. Armas leves são pistolas, revólveres, enfim, é arma de fogo. Não vai ser um sniper, uma bazuca, vai ser uma pistola, talvez até uma metralhadora. Tá, aí essa empresa conseguiu. A primeira no governo Bolsonaro é a primeira vez em 80 anos. Ou seja, desde 1940 que não tinha uma empresa estrangeira fazendo armas no Brasil. Pois bem, essa conseguiu. Essa empresa DFA, ela é dona da Caracol. E a Caracol é a empresa que deu arma para o Jair Bolsonaro. E você ligando esses pontos, sem muito mais detalhes, fala, peraí, então a empresa deu para o Bolsonaro um fuzil que custa aí, por baixo, 40 mil reais. Eu tô falando que custa por baixo, eu fico revoltado como são amadores os jornalistas da grande mídia. Mas assim, não é amadores, né? É má vontade mesmo. Eles simplesmente foram pesquisar o preço dessa arma nos Estados Unidos e tá lá, em dólar custa 9 mil dólares, uma coisa assim. Então convertendo para real dá 40 mil reais. Gente, isso é nos Estados Unidos. No Brasil a arma seria muito mais cara. Só que não deram a arma comum pro Bolsonaro que tá na loja. Deram uma personalizada com caixa especial, com o nome dele cromado. Quanto vale isso? Tem aí, o que se disse é que essa arma, ela tem diamantes nela, coisa do tipo. Então é muito mais do que 40 mil. Mas a imprensa fala 40 mil. Então se eu repetir aqui por acaso 40 mil, aqui eu li em trocentas matérias para você ver como os jornalistas da imprensa tentam minimizar crimes do Bolsonaro, falando que custava 40 mil. Por quê? Porque um vagabundo da imprensa simplesmente pesquisou nos Estados Unidos o preço de um modelo parecido, pesquisou o preço mais barato, porque tem mais caras, e colocou ali o preço mais barato. Assim como as joias da Mechec e tudo mais, a imprensa falava sempre um preço por baixo, lembra? Falavam que era 300 mil, quando foi ver as joias valiam 5 milhões. Quer dizer, a imprensa conseguiu colocar 15 vezes menos no preço, 16 vezes menos, quase 17 vezes menos o preço das joias do Bolsonaro. Imagina se fosse um negócio envolvendo o Lula. Mas, nossa, é que eles vão para cima nos valores. Mas quando é do Bolsonaro, os valores são abaixo.
Lembro desses jornalistas colocando fotos de apartamentos super luxuosos para falar que esse é o triplex do Lula. E aí depois foram ver lá, é uma reforma lá de classe média, média baixa, nada a ver com o luxo que mostravam. Quer dizer, para acusar o Lula era coisa luxuosa, colocavam para cima. Para mostrar o crime do Bolsonaro, que tem todas as provas, eles colocam abaixo o valor. Tá, mas enfim, agora você imagina que uma empresa dá um fuzil aí que custa assim, mais de 40 mil reais, custa talvez mais de 1 milhão, pode custar, porque tem diamante nesse fuzil, para o Bolsonaro, para um chefe de governo. Logo depois, o chefe do governo permite que a empresa que controla essa empresa monte uma fábrica de armas no Brasil. Também, nesse meio tempo, o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, uma fábrica dessa empresa chamada Caracal. E ele gravou stories na época, elogiou muito a empresa, falou, ó, como é bom, seria bom ter uma fábrica deles no Brasil, tudo mais. O que acontece, que eu vi matéria aí da imprensa tentando minimizar, é que quem conseguiu aí licença para a fábrica não foi a Caracal, foi a empresa que controla, que tem várias outras fábricas. E abriu uma fábrica, essa DFA, abriu uma fábrica de outra fabricante no Brasil, e não da Caracal. E aí, eu vi matéria aí no Globo tentando minimizar o crime do Bolsonaro, dizendo que, olha, talvez não seja propina, porque, olha, quem deu para o Bolsonaro foi a fábrica A, e no Brasil abriu a fábrica B. Bom, quem controla tanto a empresa A quanto a empresa B é a mesma empresa lá em cima? Não importa. Não importa, mas não importa mesmo. É como se um representante da Danone desse um iogurte, mas olha, abriram uma fábrica de Danoninho. Os dois são na mesma empresa. É esse nível aí que a imprensa tenta fazer para minimizar o crime do Bolsonaro. Porém, os procuradores do Ministério Público Federal e os agentes da Polícia Federal não são otários, como os jornalistas do Globo, do Metrópolis pensam que a população é. Eles entenderam, peraí, tem coisa aí. Começaram a investigar e descobriram o seguinte, olha, tem uma chance enorme dessa empresa simplesmente ter usado ali o ditador árabe, porque, para quem não sabe, na Arábia Saudita as maiores empresas têm ligações com o ditador. Lá nenhuma empresa consegue se estabelecer e ganhar dinheiro naquele país se não tiver negócio sujo com a ditadura de lá. É assim que funciona na Arábia Saudita. E aí, essa empresa pode ter usado o ditador para dar o presente para o Bolsonaro. Ou, e aí é o que está se apurando agora, não. Ou o ditador nem deu a arma, o Bolsonaro é que mentiu. O governo Bolsonaro mentiu dizendo que a arma foi entregue pelo ditador, que era um presente entre chefes de Estado, e, na verdade, a arma foi dada por uma empresa, o que é proibido para o presidente da República receber presentes caríssimos de empresas privadas. Pior, se esse presente caríssimo fica em casa, porque o que se diz é o seguinte, se é um presente personalíssimo, fica com o presidente lá no acervo dele. Se é um presente que não é personalíssimo, esse presente, uma coisa de valor assim do tipo, esse presente fica no acervo presidencial, que é do Brasil, da União, e fica lá, ou fica exposto no museu, ou no caso dessa arma, deveria ser incinerada, minha opinião aqui. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro não, ele levou para casa. É propina mesmo, o cara leva para casa o presente que recebeu de uma empresa. E aí você tem, nesse caso, todos os elementos para iniciar aí um processo contra o Bolsonaro e para prender os responsáveis. Por quê? Porque você tem a propina, que é no caso a arma, você tem o fato de que ele entrou ilegalmente com a arma no Brasil. Ele entrou ilegalmente com essa arma no Brasil. O Ministério Público e a Polícia Federal não encontraram nenhum termo ali de importação de arma. Ou seja, ele entrou ilegalmente com a arma. Você tem ele entrando ilegalmente ou seja, você tem o fruto da propina. O fruto da propina ter entrado no país ilegalmente. E aí você tem o quê? Para você ter propina, você precisa de um fato determinado. Lembra quando o Sérgio Moro condenou o Lula, que todos os juristas aí do Brasil disseram que era uma vergonha aquela sentença, e a imprensa idolatrando o Sérgio Moro, comemorando. Lembra lá das jornalistas do Globo News soltando fogos de artifício quando o Lula foi preso? Pois bem, o Sérgio Moro, quando condenou o Lula, ele condenou por fatos indeterminados, ou seja, ele rasgou a lei ali. Para condenar por propina, você precisa de um fato determinado. Tem o fato determinado! Porque a empresa, controladora dessa empresa chamada Caracol, conseguiu uma autorização para montar uma fábrica no Brasil. E montou fábrica de uma outra empresa afiliada. Você chegou uma co-irmã dessa empresa que deu arma para o Bolsonaro. Aí você fala, peraí, você tem o fato determinado. Você tem o objeto da propina. Você tem o fato de que ele ocultou o objeto da propina porque ele entrou no Brasil sem declarar. Você tem tudo.
Absolutamente tudo. Você pode não ter aí uma prova, talvez não tenha, não sabemos, de que houve realmente o pedido ou a oferta da arma em troca daquilo. Mas você tendo o fato determinado, você não precisa ter a prova de que houve a negociação. Você tem uma coisa, você precisa de indícios. Então agora o Ministério Público está indo atrás dos indícios, que mostram aí muitas mentiras nesse caso. Se conseguirem comprovar, e não é difícil, se conseguirem comprovar que de fato quem deu o presente ao Bolsonaro não foi o ditador sanguinário lá, o que o Bolsonaro chama de príncipe, quem deu o presente foi a empresa, usando o ditador ou não, e é fácil comprovar isso, viu? É fácil. Se conseguir comprovar isso, eu vou falar, já tem elemento aí para prisão do Bolsonaro e de se algum integrante aí do governo Bolsonaro estiver envolvido, deles também. E para fechar a fábrica dessa empresa aí no Brasil. Essa Caracal, não sabemos, não foi divulgado quanto a empresa que realmente abriu fábrica investiu. Essa Caracal queria investir no Brasil 130 milhões de reais. É isso que eles estavam prometendo investir em 2017. Depois não sabemos, talvez até mais, talvez menos, porque o Bolsonaro liberou geral de armas, né? Mas não sabemos quanto investiu a empresa que de fato abriu ali a fábrica. Lembrando, a política armamentista do Bolsonaro era uma política que armava principalmente e assim mais os traficantes de arma. Tinha bolsominion aí todo feliz, nossa, comprei a minha pistola aqui de 6 mil reais, ei, o cara com uma pistolinha assim desse tamanho. Enquanto isso, os traficantes, usando o dinheiro infinito que eles têm do tráfico de drogas, os traficantes compravam fuzil, que antigamente para eles importarem um fuzil custava 200, 300, 400 mil por uma arma. Agora eles compram um fuzil, compravam, né? Agora não mais, mas podiam comprar aí fuzis por 30, 40 mil, 50 mil, 60. Então imagina como ficou mais barato para o tráfico de drogas, que tinha aí como seu principal custo, quando você tem um negócio, seja um restaurante, seja um banco, ou seja uma facção criminosa. Você tem no seu negócio de onde vem a maioria do seu dinheiro, dou um exemplo, no restaurante vem dos clientes que comem ali. E para onde vai o seu dinheiro, ou seja, quais são os seus maiores gastos. Num restaurante você tem gasto com os funcionários, a maioria dos gastos são, imagine eu, com impostos e com a comida. Numa facção criminosa, tem ali, eles pagam ali para os funcionários, né, para os criminosos da facção, mas a maioria dos gastos de uma facção criminosa são para importar armas. Por que importar armas? Porque é caro importar arma. O cara que passa a arma de um país para o outro pode ser preso, muitos e muitos anos de prisão, tráfico internacional de armas dá uma pena grande. Então, o que fez o governo Bolsonaro? Por decreto, o Bolsonaro perdoou milhares de integrantes do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções que estavam presos por tráfico internacional de armas e por tráfico de armas. Por quê? Porque o decreto do Bolsonaro legalizava boa parte daquilo. Vários. Eu estou falando de milhares de bandidos foram soltos. Aí, o que mais que ele fez? Diminuiu os custos das facções. Então as facções podiam crescer, tem estado do Brasil que nunca tinha ouvido falar em criminalidade muito alta e que as facções começaram a chegar lá. Por quê? Porque se você diminui o principal custo de um negócio, seja esse negócio criminoso ou não, o que acontece é que esse negócio tende a se expandir, porque a margem de lucro aumenta muito e aí esse negócio vai ter dinheiro para começar a se expandir para outros lugares. O Bolsonaro fez isso com as facções criminosas. E aí, se alguém falar que isso foi acidente, eu vou falar, não, não foi. Isso é política de Estado. É política de, vamos criminalizar ao máximo o que é o produto dos traficantes, que são drogas, criminalizar tudo. Vamos fazer uma política que o cidadão não pode nada. Só vai poder quem comprar de quem? Do traficante. Só vai poder consumir aquilo quem comprar do traficante. E aí a polícia do Bolsonaro faz uma apreensão aqui, outra ali, para falar, olha, estamos trabalhando. Mas o que acontece é que o volume de drogas e o lucro dessas facções se tornaram o maior da história durante o governo Bolsonaro. E aí eles falam, não, porque é a esquerda que é pró-droga, olha, a esquerda sabe que legalizando a facção acaba, né? Não vai mais ter, você não ouve falar de facções criminosas na Califórnia, por exemplo, onde a maconha é legalizada, porque o cara não precisa, não vai comprar, o cara pode comprar numa loja que ele sabe o que ele está comprando, ele sabe a qualidade, tem até marcas diferentes, mais do que cerveja, assim, centenas de marcas com sabor, com isso, com efeito diferente e tudo mais. Você pode comprar o que você quer ali por um preço, ou você vai comprar num traficante, que você não sabe nem o que está comprando, não vai. Aí o que acontece, as facções começam a cair e a morrer.
Porém, para o governo Bolsonaro, isso parece que não era muito. Então você vê que a tática dele era o seguinte: ganhar muita propina, de um lado, e do outro lado, olha, bem capaz que também enrolava a propina. E aí ele legalizava as armas, mas, ó, vamos legalizar aqui de quem pagar aqui propina. Então ele ia nessas viagens aí para esses países onde tem ditaduras extremamente corruptas, e aí lá ele fazia a festa, e literalmente fazia a festa, né? O Bolsonaro levou 40 pessoas para uma comitiva para fazer festa lá no Catar, em Dubai, nos Emirados Árabes, foi todo mundo, foi. Até o Nicolas Ferreira, que não era nem deputado, foi. Já já a festa deles vai ser na papuda, viu? Os árabes lá estão na Arábia, não vão acabar presos no Brasil, mas os que estão no Brasil vão acabar presos sim. Eu peço aí sua inscrição no canal pra gente dar muita risada aqui juntos quando acabarem presos isso aí, viu? Falou!